fui babaca por simplesmente parar de falar com a minha melhor amiga sem explicar nada pra ela? Bom, eu conheci essa garota específica há uns 5 ou 6 anos e nós ficamos muito amigas. Chegou num ponto que a gente não fazia nada separadas. Preciso constar que eu acabei me afastando de todo mundo pra priorizar ela, porque muita gente não gostava dela nos lugares que a gente frequentava. Depois de um certo tempo, eu acabei percebendo que eu gostava de mulheres e eu contei isso pra ela. A princípio, ela aceitou bem, mas depois de um tempo, ela ficava me empurrando pra um monte de homem. Mandou até meu contato pra uns 15 amigos dela. Aí beleza. Logo depois que ela saiu de uma relação extremamente abusiva, ela começou a namorar com um cara super conservador. E aí ela passou a repetir os mesmos diálogos dele e chegou a falar pra mim em ligação que ninguém é obrigado a querer ter filho gay e que daqui uns dias essas lésbicas de 14, 15 anos arrumam um macho pra ter 2 filhos e quietar a bunda. Eu simplesmente excluí ela da minha vida inteira sem avisar. Ela continuou tentando me contatar, falar comigo, mas eu não quero falar com ela. Eu não acredito que essas palavras saíram da boca dela. Algumas pessoas falaram que eu devia ter explicado pra ela o que estava acontecendo e por que eu não queria mais falar com ela. Mas eu não consigo, eu não quero falar com ela e ponto. Eu sou babaca? Eu estou errada por proibir minha mãe de ir no meu casamento. Eu vou me casar com meu noivo Kevin mês que vem. Ele ama minha família e minha família ama ele. Ou eu pensei. Minha mãe é do tipo brutalmente honesta, sempre falando sua opinião sobre o que as pessoas vestem, como elas se parecem, e sempre negativo. E ela fala que ninguém devia se ofender porque ela só está sendo honesta. Quando ela conheceu o Kevin, ela ficou fazendo comentários sobre a vida dele, mas principalmente pelo fato dele não ter barba e bigode, algo que sempre deixou ele inseguro. Ela ficava falando como é falta de masculinidade. Esses comentários sempre deixaram Kevin muito desconfortável e triste. E minha mãe sempre dizia que eram só piadas e que ele tinha que aprender como ela era. Depois de um tempo ela se desculpou e eu achei que ia parar. Com o casamento chegando, a minha mãe deu um presente para o Kevin e fez ele abrir na frente da família toda. Era uma caixa com um kit de barbear. A família toda começou a rir, mas o Kevin só ficou olhando para o presente. E depois meu padrasto disse: "Entendeu a piada, Kevin? Entendeu?" O Kevin levantou e saiu correndo. Eu fiquei tão brava que eu falei: "Se você não se desculpar, você não vai no meu casamento e ponto." Todos estão dizendo que eu estou errada, que foi só uma piada e que eu não posso não convidar minha mãe para o meu casamento, porque isso é idiota. Eu estou errada? Eu sou babaca por não querer que o meu filho tenha contato com a avó? Bom, eu tinha uma filha de 2 anos e eu deixei ela passar uma tarde na casa da minha sogra. Minha filha adorava brincar na água e as duas estavam brincando na beira da piscina quando a minha sogra lembrou que tinha roupa na máquina. Ela saiu então para tirar a roupa da máquina e deixou a minha filha sozinha na beira da piscina. Claro, muito curiosa, a minha filha acabou caindo dentro da piscina e a minha sogra demorou demais para ver que isso tinha acontecido. Quando os paramédicos chegaram, já não tinha mais o que fazer. Ela estava morta. A pior coisa que existe é você receber uma ligação da pessoa que você confiou para ficar com seu filho e descobrir que o seu filho tá morto. Quando meu marido e eu chegamos lá, ela tentou convencer a gente de não ligar pra polícia, falando que ela tava mais triste do que a gente pelo ocorrido e que ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. Mas a gente ligou pra polícia mesmo assim. E ela pegou 3 anos de cadeia por negligência. Eu não planejava ter mais filhos tão cedo, mas recentemente descobri que estava grávida e tive um menino. Nem eu, nem o meu marido tínhamos contato com ela. E ela não ficou sabendo que a gente tinha tido esse filho. Mas então acabamos nos encontrando na rua e ela viu que a gente estava com um carrinho de bebê. Ela disse que estava felicíssima de saber que tinha um novo neto. Perguntou se era menino ou se era menina e que mal podia esperar para cuidar dele. Eu e meu marido deixamos claro que ela não ia ter nenhuma participação na vida do nosso filho e que a gente não queria ela nas nossas vidas no geral. Ela ficou histérica, brigou, bateu os pés, falou que ia na justiça para poder conseguir o direito dela de avó de cuidar daquela criança. Eu sou babaca por não querer ela perto do meu filho. Quando eu tinha ali meus 15, 16, 17 anos, eu trabalhava muito como babá. E eu cuidava, gente, de uma menininha tão fofinha, maravilhosa, neném. Gente, ela não me dava nenhum trabalho. Ela comia direitinho, não ficava pedindo muita coisa, brincava tudo certinho. Quando eu pedia alguma coisa, ela me obedecia. Ela era o sonho de qualquer babá. E foi assim até ela completar 5 anos de idade. Porque a partir daí ela começou a se comportar de uma forma bem esquisita, assim. Ela começou a pegar muita mentira, ela inventava situação, fazia birra, ela chegou a me bater, gente. Isso nunca tinha acontecido. Ou seja, ela virou outra criança, ela mudou completamente. Daí teve uma noite específica que a mãe dessa menininha me ligou, pedindo pra eu tomar conta dela. E assim, gente, eu fui, porque apesar dela ter mudado,
Eu pensei que a criança tava passando por uma fase mesmo. Criança tem aquela fase mais difícil, sabe? E eu já tava acostumada com ela, eu cuidava muito dela. A mãe dela já tava acostumada muito, assim, comigo, o jeito que eu cuidava da criança. Então eu fui. A noite começou muito bem, ela tava super normal. Até que por volta de 8 horas da noite, ela me falou que tava com sono. E aí eu levei ela pro quartinho dela, botei ela na caminha e tal. Daí chegou certo momento que me deu vontade de ir no banheiro. Eu fui e pra eu ir no banheiro eu tinha que passar em frente à porta do quarto dela. Quando eu passei, eu ouvi ela conversando com alguém e chorando. Daí eu abri a porta um pouquinho, fiquei preocupada até. E quando eu olhei dentro do quarto, assim, ela não tava conversando com ninguém. Não tinha ninguém ali pra estar conversando com ela e ela tá chorando. Só que tudo piorou quando eu ouvi ela dizendo umas coisas do tipo: não, eu não posso machucar ela é muito legal, ela cuida de mim há muito tempo. Gente, eu juro, naquela hora minha vontade era de sair correndo. Mas em vez de eu fazer isso, eu entrei e conversei com ela, perguntei se estava tudo bem. Até porque eu não fazia ideia de com quem ela estava falando ou com o que ela estava falando. Depois que eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, por que ela tava chorando, a resposta dela fez o meu sangue congelar. Ela falou: o meu amigo imaginário não é legal. Ele disse que se eu quiser continuar sendo amiga dele, eu tenho que desfaquear. E eu não quero fazer isso. Nessa mesma hora, eu não pensei duas vezes. Eu liguei pra mãe dela, falei que eu tava passando muito mal e que eu tinha que ir pra casa. Felizmente, essa foi a última vez que eu tinha que cuidar dela, porque a família já tava se preparando pra se mudar e eles se mudaram na semana seguinte. Essa foi a coisa mais assustadora que eu já ouvi de uma criança, e olha que eu já lidei com muita criança. Eu estou errada por dizer aos meus cunhados que quando eu me casei, eu não assinei para ser babá deles? Eu e meu marido temos um bebê de 6 meses e deixei o meu emprego para tomar conta dele. Mas meus cunhados e minha cunhada, por parte do meu marido, ficaram me importunando por 2 meses sem parar, para que eu fosse o contato de emergência dos filhos deles na escola. E ainda me pediam para deixar o serviço mais cedo, para pegar as crianças deles na escola e tomar conta. Eu sempre disse que não, que o fato de eu trabalhar numa creche não significa que eu posso sair quando eu quiser. Agora eu não trabalho. Meu marido explicou para eles que eu tenho muito mais responsabilidade, mas não adiantou. Eu fui bombardeada com mensagens enquanto eu estava tentando acalmar o meu bebê que estava chorando, e eu fui bem clara que eu não sou a babá deles e isso não vai mudar. Eles disseram que eu sou parte da família e eu me formei em pedagogia, então eu tenho que fazer. Eu estou errada? Eu sou babaca por dar à minha filha uma segunda festa de aniversário depois que a primeira foi arruinada por uma garota deficiente que eu convidei? Minha filha fez 12 anos algumas semanas atrás, e pra festa dela, ela queria pizza, 2 filmes no cinema e terminar a noite com uma festa do pijama e uma noite de jogos. Eu falei pra ela que ela poderia convidar 4 amigos e sugeri que ela convidasse a Molly, uma garota que acabou de mudar pra nossa área e tá na escola da minha filha. A mãe da Molly já havia me falado que a Molly tá tendo problemas fazendo amigos. Ela tem paralisia cerebral e alguns atrasos no desenvolvimento intelectual, mas, no geral, parece uma boa criança. A minha filha aceitou convidar a Molly, mas eu acho que foi só porque eu pedi. E foi um completo caos. A Molly deu birra de se jogar no chão quando a gente não conseguiu comprar a pizza que ela queria. Ela roubou o primeiro pedaço de bolo que a minha filha queria oferecer para um dos convidados e as coisas só ficaram piores no cinema. O primeiro filme, Cruella, aparentemente era muito assustador para Molly e ela começou a surtar e chorar e fazer várias birras e ficar muito violenta durante o filme. Eu tentei acalmar ela, sugerindo que a gente pudesse andar lá fora e comprar um doce ou alguma coisa, mas ela estava completamente inconsolável. Eu tentei ligar para a mãe dela algumas vezes para que ela pudesse buscá-la, mas a mãe dela não atendia o telefone e eventualmente a gente teve que ir embora mais cedo e a gente não assistiu o filme da Viúva Negra, que era o filme que a minha filha mais queria assistir. A festa do pijama foi ainda pior. A Molly jogou o controle do Nintendo Wii na TV depois que ela não conseguiu ganhar um jogo de dança e ela não queria jogar nenhum dos jogos que as outras crianças queriam. Na manhã seguinte, eu liguei para os pais da Molly para buscarem ela mais cedo. A mãe dela se desculpou pelo comportamento da filha e disse que achava que isso não ia acontecer porque ela estava indo muito bem na terapia. E alguns dias depois, ela ainda veio me contar o tanto que a Molly estava feliz de ter participado da festa e que ela tinha muitas memórias boas e não parava de falar sobre isso.
Mas, naquela noite, depois que todas as meninas foram embora, a minha filha estava claramente muito chateada pelo aniversário dela ter sido arruinado. E eu fiquei me sentindo culpada por ter pedido para ela convidar a Molly. Então eu falei que no próximo final de semana a gente faria uma nova festa, com pizza, com cinema e com tudo que ela quisesse, para eu poder me desculpar com ela. Claro, dessa vez não convidei a Molly. Meu marido acha que eu tô sendo muito babaca por fazer isso. E ele acha que a minha filha tem que entender que não é culpa do mundo que as coisas são arruinadas às vezes e que ela não pode excluir pessoas que são diferentes. De qualquer forma, agora eu tô meio dividida. Eu sou babaca por não dar minhas filhas para minha irmã? Eu tinha 21 anos quando descobri que estava grávida de gêmeas. Eu não sou contra ter filhos, mas com certeza queria esperar acabar a faculdade e me casar para poder engravidar. Mas como aconteceu, não tinha muito o que fazer. A minha irmã perdeu o bebê 14 vezes e a única gravidez de sucesso que ela teve foi a da minha afilhada de 6 anos. Desde o início da minha gravidez, minha mãe ficava dizendo que eu deveria dar minhas filhas para minha irmã, já que ela merecia mais do que eu ou alguma coisa assim. Eu dizia que eu nunca faria isso. E a minha irmã pediu para eu dar pelo menos uma das crianças para ela. Ela me chamou até de vadia sem coração porque eu não queria dar as crianças para ela. Durante toda a gravidez, minha irmã ficava me pedindo para dar para ela pelo menos uma das bebês, já que eu vou ter 2. Da última vez que eu a vi, a gente tinha saído para almoçar. E ela começou a me falar sobre como ela cuidaria da minha filha quando eu finalmente a entregasse a bebê. Eu fiquei com tanta raiva que paguei minha parte e fui embora. Depois que eu tive minhas filhas, eu entrei no Facebook e me deparei com um monte de mensagens ameaçadoras de família e amigos que estavam falando que eu tinha roubado os bebês da minha irmã. Aparentemente, ela tinha falado para todo mundo que eu ia dar as crianças para ela. Todos falavam sobre como seria melhor ela criar as meninas, porque eu era muito jovem e tinha uma vida toda pela frente, e como eu era uma boa irmã por fazer isso por ela. Agora, ela falou que eu simplesmente mudei de ideia e as pessoas ficaram com muita raiva de mim, sendo que eu nunca disse que ia dar as crianças para ela. Eu sou babaca por não querer entregar minhas filhas para minha irmã? Eu estou errada por fazer uma criança chorar? Eu estava em um voo longo e fiquei com o assento da janela, e do meu lado estava uma mulher e o filho pequeno dela, uns 2 ou 3 anos. O primeiro incidente aconteceu quando ela me pediu para trocar de lugar com a criança, para ele olhar pela janela. Eu disse que não, porque eu paguei para sentar na janela. E assim eu coloquei meus fones de ouvido e fiquei assistindo série. Mas eu podia escutar a criança chorando o tempo todo, que eu não ia trocar de lugar. Algumas horas depois, eu comecei a jogar no meu celular, e a criança estava bem focada no jogo, mas eu cansei de jogar e parei e desliguei. A mãe perguntou se eu não podia continuar jogando porque a criança estava entretida. Eu disse que não, e assim que eu falei, a criança começou a chorar de novo e tentou pegar o meu celular. Eu só levantei o meu braço até onde ele não conseguia pegar e falei: "Por favor, controle a sua criança", o que fez ela agarrar o menino. História de quando meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu e o Vitor éramos melhores amigos desde pequenos. Morávamos no mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava: "Ah, para de brincadeira, eu sei que é mentira". E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer: "Eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque". Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o 2º ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu 2º ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele estava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que estava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Minha sogra tomou o que merecia. Por conta de algumas decisões ruins, eu e meu marido tivemos que morar um tempo com a minha sogra. Absolutamente tudo que eu comprava para comer, ela pegava. Não importa o que fosse ou onde eu escondia, ela achava e comia. Mas a última gota foi quando nós saímos para jantar e pegamos um bolo maravilhoso de sobremesa. Eu não consegui comer tudo, então levei o resto para casa para comer no outro dia. Meu trabalho no outro dia foi péssimo e a única coisa que me manteve firme era pensar na fatia de bolo que eu ia comer quando eu chegasse em casa. Quando eu cheguei, eu vi marcas de garfo em volta do meu bolo. Ela tirou as beiradas como se eu não fosse perceber. Eu fiquei tão estressada que joguei o bolo na cara dela e falei que ela podia terminar de comer, já que queria tanto. Alguns dias depois, eu estava no mercado e vi uns biscoitinhos que pareciam de criança, só que com formato de bichinho.
Mas quando eu li o pacote, eu vi que eram biscoitos para cachorro. E eu comprei. Eu deixei a sacola em cima da mesa com outras coisas que eu tinha comprado. Algumas horas depois, ela apareceu dizendo que os biscoitinhos que eu comprei tinham um gosto estranho. Ela não gostou e teve que comprar sorvete para comer junto e conseguir acabar com o pacote. Eu só ri e falei: "Ah, tá. Eu estou errada por chamar a minha colega de trabalho de louca, depois do que ela fez com meu filho. Eu trabalho com uma mulher e ela está grávida e de licença maternidade. Mas tudo que acontece na gravidez, ela manda no grupo da empresa. E mesmo depois de nós termos feito um chá de bebê no escritório, ela pede coisas que estão faltando, além de mandar ultrassons e foto da barriga de grávida. Ela age como se o bebê já tivesse nascido. Ela foi para o escritório no dia de levar o seu filho para o trabalho e só ficou falando da gravidez para todo mundo, até para as outras crianças. Eu estava com meu bebê de 1 ano e meio, e quando a colega falou que tinha um bebê na barriga, ele ficou procurando. E confuso, puxou o vestido dela para procurar o bebê, porque ele não estava vendo nenhum bebê. Ela começou a gritar e empurrou ele, o que fez com que ele caísse, se assustasse e corresse para o meu lado. Eu, furiosa, briguei com ela, dizendo que ela é louca, e perguntei por que ela estava lá, se a criança dela nem tinha nascido ainda. Ela começou a gritar comigo, dizendo que é assim que pessoas que fazem maldades com criança começam. Ela olhou para outra colega de trabalho para apoiarem ela, mas a colega disse que ela tá bem louca da cabeça se ela acha que é vítima de um bebê que nem entende que é um ser humano. Nós duas tivemos que ser escoltadas pela segurança. Eu estou errada? Eu moro numa cidade super pequena, então assim, todo mundo se conhece. Eu sou amiga de um menino que é de uma família muito importante aqui pra cidade, sabe? Sabe aquela família mega rica? Ele é dessa família. E a gente é amigo desde o maternal, sabe? Até que assim, a gente foi crescendo, sabe como é? A gente se apaixonou. Só que assim, a gente ainda era amigo, era um trem assim, amizade colorida, sabe? E esse menino, por tipo assim, ele ser famosinho na cidade, muito gato inclusive, e por ter uma família mega tóxica, ele sempre precisava de ajuda, né? E eu ajudava ele. Então quando ele precisava de alguém pra desabafar, eu estava lá, né? Tudo bem, um dia eu recebi mensagem dele pedindo pra eu ir pra casa dele, pra ajudar ele. Peguei minha bike, fui lá, pim, pim. Ninguém atendeu, eu olhei assim, falei, gente, o que tá acontecendo? Ele sempre tá aqui. Mandei mensagem, ele não me respondeu. Beleza, eu falei, talvez ele foi sair, né, e tal. Voltei no dia seguinte, não encontrei ele. Mas eu vi o pai dele. Sabe aquele povo mega simpático, só que você vê que é falso? É o pai dele. Aí eu cheguei, oi, belezinha, então, cadê seu filho? Aí ele falou, ah, é mesmo, eu esqueci de te entregar. Eu olhei assim, eu falei, o que que é? O cara me tira uma carta do bolso assim, me entrega. Gente, eu vou ficar rica? Infelizmente, não era minha vez. Aí ele falou que era pra eu ler só quando eu chegasse em casa. Cheguei na minha casa mega preocupada. Eu falei, gente, o que que é isso? Fui abrir a carta, eu não tava acreditando. Era uma carta do meu amigo falando que ele não queria me ver, que não era pra eu procurar ele mais, que ele estava cansado de mim. Eu olhei e falei, gente, oh my god. Assim, eu estava demorando pra superar? Eu estava. Mas eu estava querendo fazer uma faculdade em outro lugar, sabe? Porque aquela cidade era muito pequena. Então eu aproveitei, né, e já saí de uma vez. Depois de um tempo que eu tava fazendo faculdade, eu resolvi voltar por um tempinho pra poder ver minha família. Tô saindo do carro, descendo do carro, quem que tá lá na frente? O próprio. Eu olho, aí eu olho pra baixo assim, finge que não vi, né? Eu falo, não vou olhar não. Aproveitei que minha família deu de noite, pim-dom. Eu fico cagada nas calças, aí eu vou olhar na janela. Quem que é? Mas eu vou lá atender que eu sou uma pessoa educada, não é mesmo? Vai que ele tá querendo uma xícara de açúcar. Fui mega fria com ele falou assim, eu nunca entendi por que você me deixou. Eu falei, você nunca entendeu? Deixa de ser descarado. Aí eu falei, você não se lembra da carta que você me mandou, não, meu filho? Aí ele falou, que carta que você tá falando? Não, se faz de idiota que eu não nasci ontem. Aí ele ficou tipo, sério, não sei que carta que você tá falando. Quem que te entregou essa carta? Aí eu falei, o seu pai. Aí ele começou a ficar nervoso. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, vamos pra casa do meu pai resolver, porque eu nunca mandei carta nenhuma, eu quero saber o que aconteceu. Gente, a gente descobriu que o pai dele era tipo assim, um louco. A gente descobriu que ele era um mafioso, por isso que ele era rico daquele jeito, que o povo da cidade falava, né? Gente, como é que ele é rico? Ele não faz nada. Era por causa disso. E que ele viu que a gente tava apaixonado, que se a gente namorasse, ia estragar todos os negócios dele, porque ele tinha que ficar com a menina de outro mafioso lá. Eu olhei assim, eu falei, gente, que absurdo. Olhei pro meu amigo e falei, vamos sair daqui. Saímos e tava chovendo. E aí eu estava lá na frente assim, e ele falou, ei! Aí eu me virei. Eu nunca deixei de te amar. Nunca parei de pensar em você, nem por 2 segundos da minha vida. Aí eu fui correndo até ele e a gente beijou na chuva. E aí a gente continuou apaixonado e a gente casou. E o pai dele morreu.